Bom, boa noite a todos mais uma vez. Hoje nossa aula é sobre amplificadores diferenciais, que é uma aplicação do transistor também. E a gente vai tá começando a chegar aí no amplificador operacional, né? Falei que a gente ia começar com transistor, vendo algumas aplicações do transistor, e ia terminar com aplicações do amplificador operacional. E a gente vai ver o circuito interno do amplificador operacional nessa disciplina também, é a próxima aula. E o circuito interno do amplificador operacional, ele é todo baseado em um amplificador diferencial. A entrada dele é um amplificador diferencial. Então a gente tem que entender bem esse amplificador aqui para a gente entender a estrutura interna do amplificador operacional, que é um diferencial com alguns upgrades, tá? Bom, mas hoje é o diferencial. Vamos entender como é que funciona esse amplificador e por que que a gente utiliza ele. Por que a gente substitui aquele amplificador clássico lá por um amplificador diferencial? Quando o amplificador que a gente viu até agora, né, principalmente aquele com polarização por divisor de tensão, para a gente montar o circuito desse amplificador, a gente precisa de vários componentes externos, né, resistores e capacitores. Para a gente fazer os resistores, para a gente fazer a polarização do transistor e os capacitores para a gente fazer o acoplamento da entrada da saída e um capacitor de desvio no emissor também que a gente utiliza. E bom, o valor das resistências a gente até consegue implementar dentro de um circuito integrado, numa pastilha de silício. Mas os valores de capacitância que a gente usa para fazer esse acoplamento e o desvio do emissor que eu falei, são capacitâncias normalmente na ordem de microfarad. E não é possível a gente implementar capacitâncias com essa magnitude dentro de um circuito integrado. A gente consegue, dentro de um circuito integrado, capacitâncias de até 50 picofarad, muito menores do que essas que a gente estava trabalhando. E bom, para eu fazer um amplificador dentro de um circuito integrado, a solução vai ser utilizar um amplificador diferencial, porque nele eu não preciso de capacitores de acoplamento e também não preciso de capacitores de desvio. Então, se eu não preciso de capacitores no meu amplificador diferencial, eu vou conseguir implementar ele dentro de uma pastilha de silício, num circuito integrado, e eu vou reduzir bastante o tamanho desse amplificador, certo? Bom, e como é que funciona e como é que é a estrutura desse amplificador diferencial? Bom, ele tem algumas variações da estrutura dele que eu vou falar aqui, mas basicamente é essa estrutura que está mostrada nesse circuitinho, nesse primeiro aqui. Eu sempre tenho dois transistores no amplificador diferencial. E eu tenho alguns resistores acompanhando ele, tá? Para polarizar esses dois transistores. E a minha entrada vai ser na base dos transistores. Eu tenho duas entradas aqui, já que eu tenho duas bases, tá? V1 e V2 são as minhas entradas. E a minha saída vai estar no coletor desses transistores. Eu posso ter uma saída diferencial, igual essa aqui, ó, que vai ser a tensão do coletor da direita menos a tensão do coletor da esquerda, ou eu posso pegar uma saída simplesmente em um dos coletores e ser uma saída simples, que eu vou conectar uma carga daqui para a terra. Mas o nome do amplificador diferencial, ele é justamente por causa dessa estrutura aqui, ó, da minha tensão de saída ser a diferença entre a tensão dos dois coletores. E a tensão de saída eu consigo relacionar com as duas tensões de entrada através de um ganho, mas eu não relaciono com uma tensão de entrada só. Eu relaciono com a diferença das tensões de entrada. Então, de acordo com essa equação aqui, eu vou amplificar a diferença entre as tensões V1 e V2 que eu estou aplicando. Ah, Andrei, se eu aterrar uma das bases aqui, eu vou ficar com uma entrada só. Tem essa variação também na estrutura aqui. Eu vou ficar com uma entrada só, eu não vou ter, eu vou amplificar uma tensão em vez de amplificar a diferença, tá? Mas em muitas aplicações é interessante eu ter duas entradas e amplificar a diferença dessas duas entradas. O amplificador operacional é uma delas, né? Eu tenho duas entradas e tenho uma saída simples, mas eu amplifico a diferença das duas entradas do amplificador operacional. Mas bom, eu eu já falei para vocês aqui que
a tensão de saída vai ser um ganho vezes a diferença das tensões de entrada, mas a gente tem que saber determinar esse ganho, né? Bom, e para determinar esse ganho, a gente faz o mesmo procedimento dos amplificadores que a gente já conhece. A análise TC e a análise CA. E na análise CA a gente consegue determinar esse ganho. Bom, antes da gente partir para a análise CC aqui, algumas variações da estrutura desse amplificador diferencial. Bom, nesse aqui, ó, eu tenho duas entradas, eu falo que eu tenho entrada diferencial, tá? E tem saída simples. A minha saída vai ser o coletor da direita só. E eu tenho que conectar uma carga daqui para a terra. O amplificador operacional funciona dessa forma aqui, tá? Duas entradas e uma saída, como está nesse esqueminha aqui da direita, esse triângulozinho aqui, que normalmente a gente utiliza para representar um amp-op. Bom, se eu utilizar uma saída simples, eu vou ter metade do ganho que eu teria se eu utilizasse uma saída diferencial, tá? Mas nem sempre eu consigo conectar uma carga, ou alimentar um circuito com tensão diferencial. Eu tenho que alimentar com tensão simples, porque aquele circuito ou aquela carga tem que ficar para a terra, tá? Então, muitas vezes não é possível ter a saída diferencial. Bom, e eu posso, mexendo com a entrada e saída, se eu tiver uma entrada só, uma saída só, eu posso variar aí, ter diferentes configurações no amplificador diferencial, tá? Uma saída e, ó, uma entrada e saída diferencial, ou uma entrada e saída simples. E posso ter entrada em qualquer um dos dois lados aqui, em qualquer um dos dois transistores. Se eu pegar sempre a saída como positivo aqui, como referência no coletor da direita, se eu aplicar só o V1, só a tensão na base da esquerda, eu vou ter saída positiva, eu vou ter um ganho positivo. Se eu aplicar tensão na base da direita, eu vou ter saída negativa, eu vou ter esse ganho negativo aqui, tá? Mas bom, isso aqui é só uma variação. Se eu considerar é, o, o amplificador com duas entradas, é só eu considerar aqui nesse caso que o V1 é zero. Eu estou aterrando aqui e posso fazer a análise normalmente. É só uma variação aí. Bom, então, para a gente achar o ganho, a gente tem que começar pela análise CC. Como que a gente faz a análise CC desse amplificador diferencial? Bom, ele tem duas fontes, né, contínuas aqui. Eu tenho mais VCC e tenho menos VE na parte de baixo aqui também. Fontes simétricas. E para fazer a análise CC, eu posso desconsiderar aqui as fontes CA que estão conectadas nas bases, então eu vou ficar com 0 volts nas bases, tá? Bom, se eu tenho, olhando para esse transistor da direita aqui, se eu tenho 0 volts aqui na base, tá? E eu sei se o transistor estiver conduzindo, estiver polarizado, eu sei que vai ter uma queda de tensão 0,7 volts aqui na junção base emissor, esse VBE. Então, se eu tenho 0 volts na base, qual que vai ser a tensão aqui nesse nó aqui no emissor? Vai ser menos 0,7, né? Aplicando a lei de Kirchhoff ali, tem que ser essa tensão. Bom, com isso eu posso calcular a corrente aqui no RE. Qual que vai ser a corrente aqui nesse sentido que eu estou colocando aqui para baixo? Vai ser menos 0,7 menos essa tensão VE. E ela é negativa, tá? Então vai ficar menos VE. No final das contas vai ficar VE menos 0,7 volts, igual está escrito aqui na equação 3. Bom, e essa corrente aqui, desse resistor RE, ela não é a corrente do emissor, não, tá? Ela é a soma da corrente dos dois emissores. Ela é o dobro da corrente do emissor. E eu dou o nome para essa corrente nesse resistor de corrente de cauda. Esse T aqui é porque em inglês o pessoal que chamou de corrente de cauda é tail. Então ficou IT. E a gente segue. Bom, e como eu falei, a corrente de cauda ela é o dobro da corrente dos emissores. Então, se eu sei a corrente de cauda, IT, eu sei a corrente em cada um dos emissores. É só eu dividir a de cauda por 2, certo? Bom, e aqui eu posso achar a tensão nos coletores, que eu desejo achar, né? Já que é a minha saída. A tensão no coletor vai ser o quê? Vai ser o VCC menos a queda de tensão aqui no RC.
E qual que é essa queda de tensão? RC vezes a corrente que passa por ele. E a gente não considera a corrente no coletor igual a corrente do emissor? Essa corrente IC aqui vai ser a própria corrente IE, porque a gente considera as duas iguais. Então eu consigo achar aqui também a tensão CC aqui nos coletores. Bom, se os transistores forem iguais e essas resistências aqui dos coletores forem iguais, eu vou ter tensões iguais nos coletores. Se eu pegar a saída diferencial, eu vou ter uma tensão zero aqui, tensão CC. E vai sobrar só a parte alternada, mas a gente ainda vai chegar na análise CA. Mas já dá para observar que se eu pegar a saída aqui e eu já elimino aquele valor CC da saída, que eu usava um capacitor para eliminar, lembra? Então, aqui eu não preciso de um capacitor para eliminar esse valor CC da minha saída, certo? Bom, a gente pode ter uma resistência na base, tá? Uma pequena resistência da base ali, e eu não considerei ela aqui para fazer, e a gente nem vai considerar daqui para frente, porque o erro é muito pequeno. Se a gente considerar uma resistência na base, a gente vai ficar com essa equação aqui para a corrente de cauda. No denominador, a gente vai somar esse RB sobre 2 beta. Só que o RB ele é muito menor do que o RE. E o beta é muito grande, né? A gente sabe que o beta é em torno de 100 até 300, o valor do beta. Então, se o beta está dividindo uma resistência muito pequena, essa parcela aqui vai ficar muito menor que o RE. Por isso que a gente desconsiderou ela no final das contas. E esse resistor da base, a gente pode desconsiderar ele para fazer essa análise, não vai dar diferença nenhuma, tá? O problema que esse resistor da base dá é se eu tiver resistores diferentes nas duas bases. Mas eu vou falar desse problema mais para o final da aula. Bom, tem exemplos aqui para realizar análise CC com valores, tá? Aqui a gente tem o amplificador simétrico, e nesse segundo exemplo aqui a gente tem um amplificador que não é simétrico, a gente tem um RC só de um lado, tá? Se eu não tiver RC nenhum, a tensão do coletor da esquerda aqui vai ser a própria tensão da fonte, tá? E no coletor da direita vai ser, eu calculo da mesma forma, que dá um pouquinho menor, tá? E eu posso pegar aqui e conectar uma carga saindo desse, desse coletor aqui, por exemplo, certo? Bom, esses exemplos vocês podem ver com calma. A análise CC é aquela ali, gente. A gente precisa de realizar a análise CC também para aqui, assim como naqueles outros amplificadores, para achar a corrente do emissor, porque a gente precisa da corrente do emissor para quê? Para calcular o RE', para calcular a resistência CA do emissor, certo? Para a gente começar a análise CA, a gente tem que saber o valor dela para a gente pegar o transistor, tirar ele daqui e colocar um circuito equivalente no lugar dele. Normalmente a gente usa o circuito Pi. Bom, então é isso que a gente tem que fazer, pegar o circuito Pi, colocar no lugar desses dois transistores aqui. Bom, e pegando o circuito Pi, fica dessa forma aqui o meu circuitinho. Bom, aqui está escrito RI. Esse RI, gente, ele vai ser o beta RE', tá? É porque esse livro aqui, eu peguei essa figura de um livro que usou essa nomenclatura, mas vai ser o beta RE'. Não vai mudar isso não. Bom, eu posso analisar esse circuito aqui para achar um ganho, para relacionar as tensões de saída, ou a tensão de saída, se for saída simples, com as tensões de entrada V1 e V2, tá? Aqui está sendo chamado de VI1, VI2. Bom, como é que eu faço para analisar esse circuitão aqui? Bom, apesar de grande, ele é um circuito simétrico, né, gente? Então, só desse simétrico já ajuda aí a gente realizar essa análise. Mas, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher aqui se vai ser entrada simples, se vai ser entrada diferencial, se vai ser saída simples ou se vai ser saída diferencial, tá? Bom, vamos analisar primeiro aqui um circuito que é o mais simples da gente enxergar como é que vai funcionar. Com entrada simples, só a entrada V1 aqui e o V2 aterrado, e saída simples também. A saída vai ser para a gente aqui o VO2, a tensão do coletor da direita, que vai ser a nossa saída, tá bom?
Bom, para começar essa análise aqui, a primeira coisa que a gente vai considerar que a corrente nos coletores é a mesma. E se a corrente nos coletores é a mesma, a corrente nas bases também deve ser a mesma, né? Só que para as correntes da base vão ser a mesma, mas só a amplitude. Isso não significa que elas vão ter o mesmo sentido aqui. Isso não significa que elas vão fluir para o mesmo lugar. Mas bom, considerando essas correntes, essas fontes do coletor iguais, a gente vai analisar o circuito que sobrou, né? Se elas entrarem aqui no mesmo nó no sentido contrário, elas estão se anulando. Se elas estão se anulando, ó, a corrente que vem dessa fonte VI1 vai vir por esse resistor, chegar nesse nó, vai vir para cá, tá? Para esse ramo. E a corrente das duas fontes estão entrando nesse nó aqui também, mas como eu falei, elas vão se anular. Aqui eu tenho uma corrente IB2. Apesar de eu não ter uma fonte, vamos referenciar ela aqui dessa forma aqui também. As duas vão entrar aqui e elas vão se encontrar nesse nó que tem o RE. Mas bom, se eu tirar aqui essa parte do coletor dos circuitos, eu vou ficar com um circuito mais simples de analisar, tá? Bom, aqui as considerações que eu falei aqui para a gente considerar essas correntes do coletor iguais, né? E as correntes na base também vão ser iguais, só que como eu estou aterrando aqui o lado da direita, essa corrente IB2, eu vou achar, se eu calcular, eu acho um valor negativo para ela, da forma que ela está aqui. Ela vai fluir nesse sentido aqui, para a terra, certo? Bom, e agora sim vamos tirar essa parte aqui do coletor, já que elas estão se anulando nesse nó que a gente está analisando. E a gente fica só com essa parte aqui do circuito da base, tá? Ou circuito lá do emissor, melhor dizendo. Bom, no circuito do emissor, gente, a gente vai ter aqui o beta RE', que está sendo chamado de RI, nas duas bases. E a gente tem o RE, que é aquela resistência de cauda, em paralelo. Bom, o RE, a resistência de cauda, é uma resistência muito maior do que o RI, do que essa resistência CA do emissor, né? Vocês devem ter visto aí, pelo menos na prova, né? O RE', ele estava na ordem de ohms, e as outras resistências estavam todas na ordem de quilo-ohm. Então, aqui é a mesma coisa. Essa resistência aqui, normalmente, ela está na ordem de quilo-ohm, e as outras vão ser 500 vezes menor, tá? Então, o que que isso significa? Que toda corrente que vem pelo R1 aqui, se ela chega aqui nesse nó e encontra uma impedância altíssima no RE, quase toda essa corrente vai passar para o R2. Eu vou ficar com uma malha só, eu posso tirar o RE da jogada. Por isso que eu falo que a corrente nas bases é igual. A corrente nas bases é a mesma. O IB1 é igual ao IB2. Bom, e para eu calcular esse IB, né, essa corrente da base? Bom, aí vou só olhar para o circuito que sobrou. Vai ser o VI, a tensão dessa fonte, sobre esses dois resistores aqui, R1 e R2, que também são iguais, tá? E são iguais a beta RE'. E calculando aqui a corrente na base, eu fico com VI sobre 2 beta RE'. Agora eu posso calcular a corrente do coletor, lá daquela fonte. Como é que eu faço? É só multiplicar a corrente da base por beta, né? Então, multiplicando essa equação 8 aqui por beta, ela tem beta no denominador, ele vai cancelar e vai sobrar só isso aqui, ó, VI sobre 2RE'. Bom, conheço a corrente no coletor, como é que eu faço para achar a tensão de saída? Vai ser a corrente do coletor vezes a resistência do coletor, né? Ela está entre o coletor e a terra, está passando uma corrente por ela, a tensão em cima dessa resistência vai ser minha tensão de saída. Então, multiplicando aqui essa corrente que a gente achou por RC, a gente fica com essa relação aqui, ó. O VO2, a tensão de saída simples, né, do coletor da direita, vai ser igual a VI, tensão de entrada, que multiplica RC sobre 2RE'. Se eu passar o VI dividindo,
eu vou relacionar a tensão de saída simples com entrada simples. Vou ficar com isso aqui, ó. AV igual a RC sobre 2RL'. Tá aqui uma fórmula para o ganho desse amplificador com a entrada simples e saída simples, certo? E, bom, a gente chegou na equação do ganho. Mas e se o meu amplificador tiver entrada diferencial? E se o meu amplificador tiver saída diferencial? Como é que fica esse ganho? É a mesma coisa? Não, o ganho, se a saída for diferencial, o ganho vai mudar. A entrada não vai mudar nada não, mas a saída vai mudar se o ganho for diferencial. Bom, tem um exemplo aqui antes de eu passar para isso que eu estava falando, tá? Só para substituir os valores aqui. E, bom, aqui fazendo o que eu falei, né? Entrada dupla, agora a gente tem duas fontes aqui, VI1, VI2. E eu quero saber o ganho para saída diferencial, VO2 menos VO1, dessa forma aqui. Bom, a análise é a mesma, tem que começar analisando aquele circuito da base. Só que o circuito da base não vai mudar quase nada. A única coisa que vai mudar é que eu tenho o VI2 agora. Tá? Achei que eu tinha desenhado aqui. Bom, eu vou ficar com o circuito da base, onde eu tenho uma fonte de tensão, VI1. Pô, tá muito. Esse negócio aqui tá muito grande. Tem que diminuir aqui a espessura. Eu tenho um circuitinho aqui, ó, que eu tenho o V1, eu tenho uma resistência da base, uma resistência da outra base e tem o V2, tá? E bom, aqui vai ser beta RL e aqui também, mesma coisa. E eu tenho aqui a minha corrente da base que vai passar por aqui, o IB. Eu posso calcular o IB aqui dessa forma, mesma forma que eu calculei o outro. Só que em vez de ser V1 sobre 2 beta RL', vai ser V1 menos V2 sobre beta RL'. Essa aqui vai ser a corrente da base. E o restante do procedimento é o mesmo. Bom, aquelas mesmas considerações, a corrente nas bases é igual e o resistor das bases é igual também a beta RL'. E a gente tem aqui o que eu falei, a corrente da base vai ser diferença das tensões de entrada sobre 2 beta RL'. Para eu achar a corrente no coletor, é só multiplicar isso aqui por beta. Mais uma vez eu vou cancelar ele do denominador. Eu vou ficar com a diferença das tensões de entrada sobre 2 RL'. E bom, aqui, ó, como é minha saída diferencial, eu tenho que achar a tensão nos dois coletores, tá? Bom, a tensão no coletor da esquerda, ela vai ser uma tensão negativa, tá? Vai ser menos RC vezes a corrente IC. Por quê? Por causa do sentido que a corrente está passando ali nesse circuito, então vai ser uma tensão negativa. Essa relação eu já tinha falado lá no começo da aula, que se eu aplicasse tensão diferencial na entrada, o coletor da esquerda sempre ia ter saída negativa e da direita positiva. Mas enfim, eu fico com esse valor de tensão aqui para o coletor da esquerda, que é um valor negativo. Se eu calcular a tensão do coletor da direita, no VC2, eu vou ficar com o mesmo valor de tensão, porém positivo. E a saída diferencial, ela é VC2, que é positivo, menos VC1, que é negativo. Eu vou ficar com o dobro desse valor aqui. Eu vou ficar com RC sobre RE', que multiplica a diferença das tensões de entrada. Se a minha entrada é o VI1 menos VI2 e a minha saída é VO2 menos VO1, o meu ganho para saída diferencial vai ser esse aqui, ó, RC sobre RE'. Bom, e esse ganho é o dobro daquele que a gente tinha chegado nele anteriormente, tá? Por que que ele é o dobro? Por causa da saída diferencial. Se eu pegar esse mesmo amplificador e pegar a saída simples, eu vou ter esse ganho aqui, ó, na saída VC2, tá? RC sobre 2RL'. Aí seria o mesmo ganho anterior. É por causa da saída diferencial que eu dobro o ganho, porque eu tenho essa diferença de tensões aqui. Bom, mas isso aqui é só para essa análise aqui CA, vocês não vão precisar fazê-la de novo, tá? É só para entender de onde que vem essas equações de ganho do amplificador diferencial
e por que que ele funciona dessa forma. Aqui tem uma tabela aqui resumindo o ganho, né? E de acordo se eu tenho saída diferencial, entrada diferencial ou entrada simples, saída simples, enfim. É, essa tabela aqui é para resumir, mas o resumo é o seguinte: eu tenho que olhar só para a saída, gente. Se a saída for simples, eu tenho ganho RC sobre RL'. Se a saída for diferencial, ou melhor, se a saída for diferencial, tem isso que eu falei, né? Se a saída for simples, aí eu vou ter metade disso, eu vou ter RC sobre 2 RL'. A entrada não interessa, a entrada vai ser sempre a diferença entre as tensões V1 e V2. Só até errar uma, eu só fazer uma igual a zero, não muda nada para mim. O que vai mudar vai ser a saída, certo? E a saída sempre vai ser o quê? O ganho vezes a diferença das tensões de entrada. Isso não muda nunca, tá? Isso aqui são só simplificações. Ah, tá, esse negócio da impedância da base aqui não. É porque a gente tem dois transistores daquela forma, vai ficar com essa impedância de entrada aqui, mas isso aqui não é muito relevante, não. Bom, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Entenderam aí como é que eu cheguei nessa fórmula do ganho do amplificador diferencial? Daqui para frente é só guardar essa fórmula do ganho aí, porque chegar nela é um pouquinho difícil. Tudo certo? Então vamos lá. Bom, para finalizar a aula aqui, falar das características de entrada do amplificador operacional, que a entrada de um amplificador operacional é o diferencial. E bom, a gente tem aqui alguns problemas de erro de tensão na entrada, e esses erros podem ser amplificados, tá? E eu vou ter um erro de tensão grande lá na saída, mesmo que eu tenha um erro pequeno de tensão na minha entrada. E bom, a gente tem algumas fontes aí de erro no nosso amplificador diferencial. A primeira delas é a corrente de polarização de entrada, que eu chamo de I-bias, tá? I-in bias. Essa corrente de polarização de entrada, ela é, é definida aqui como uma média das correntes das duas bases, tá? É uma forma de eu quantificar a diferença entre a corrente das duas bases, uma assimetria nos dois transistores do meu amplificador diferencial, tá? Então, se ela é uma média das correntes das bases, eu vou somar essas duas correntes e dividir por 2, uma média aritmética direta, tá? Bom, isso aqui, por que que pode ocorrer essa diferença? Porque os transistores podem ser, mesmo eles estando na mesma pastilha de silício, eles podem ser um pouquinho diferentes, tá? O beta deles pode ser um pouquinho diferente, causar essa diferença. Se o amplificador ele é feito com TBJ, com transistor bipolar de junção, essa corrente aqui de polarização, ela está sempre na casa de nanoamperes. Se ele for feito com transistor de efeito de campo, o FET, essa corrente é muito menor. Ela está na casa de picoampere, tá? Bom, isso porque o FET ele não tem base, né? Ele tem porta. Então, a porta dele ali, alguns chamam de gatilho, né? Gate. Mas gate é portão, né? Então, o certo é porta. Ela absorve muito menos corrente, né? Demanda muito menos corrente do que a base. A corrente lá na porta é muito pequena. Bom, é, essa assimetria entre as correntes das bases, eu posso calcular uma média, né? Entre essas duas correntes, porém, se elas forem iguais, eu vou ter, tudo bem, eu vou ter uma corrente de polarização igual, mas eu não consigo quantificar a diferença entre as duas. Para quantificar a diferença entre as duas, eu posso subtraí-las, né? Posso simplesmente calcular essa diferença aqui, subtraindo a corrente das duas bases. Bom, e essa corrente eu dou um nome especial para essa diferença de corrente das bases. É a corrente de offset da entrada, tá? Bom, por que que a gente tem esses nomes especiais aqui? Porque os valores dessas correntes, tanto a de polarização, o I-bias, quanto a de offset,
o I/OFF, a gente consegue olhar esses valores aí no datasheet, na folha de dados de um amplificador, certo? Por isso que a gente dá esses nomes aí específicos. Bom, se os transistores forem idênticos, a corrente de offset é zero. Então, quanto melhor for o meu amplificador, mais próxima de zero está essa corrente de offset. Bom, e eu posso descrever a corrente nas duas bases em relação às correntes de polarização de offset, tá? A corrente na base da 1, transistor da esquerda, vai ser corrente de polarização mais metade da corrente de offset, e a corrente na base 2, corrente de polarização menos metade da corrente de offset. Então, se eu souber os valores que eu falei que está na folha de dados, né, dessas duas correntes, eu consigo calcular a corrente na base dos transistores do meu amplificador. Bom, e para que eu quero calcular, né, essa diferença de corrente? Bom, se eu tiver resistência na base, a gente desconsiderou a resistência da base até aqui, né? Mas bom, se eu tiver resistência na base e eu tenho corrente na base, o que vai acontecer se estiver passando corrente por essa resistência? Eu vou ter uma tensão CC na minha base, certo? Se eu tiver resistências iguais e as correntes diferentes nas bases, eu vou ter tensões diferentes aplicadas nas bases. Se a tensão que eu estou aplicando na base é diferente, isso aqui é um amplificador diferencial, eu vou amplificar essa diferença de tensão. Isso aqui é um erro, eu não quero amplificar isso aqui. Eu quero amplificar só o sinal que eu estou aplicando na base. Isso aqui é indesejável no meu circuito. Então, é, tanto se eu posso até utilizar, se eu tiver resistores iguais nas bases, como eu falei, e a corrente for diferente, eu não tenho muito o que fazer para fugir disso. Eu vou ter um erro lá na saída. A minha tensão amplificada, ela não vai, se for uma tensão alternada, ela não vai ficar em torno de zero, ela vai ficar com um offset. Ela vai ficar um pouquinho para cima do zero ou um pouquinho para baixo, dependendo dessa diferença aqui. Bom, e essa tensão de erro, essa tensão de offset na saída que eu falei, a gente dá o nome aqui para ela de V-erro. Por isso que está o V-erro aqui entre as saídas, certo? Bom, e para quantificar, né, esse V-erro, a gente pode calcular o erro de corrente na entrada, que eu estou chamando de Vin, tá? Vai ser o quê? Tensão na base 1 menos tensão na base 2, que é a queda de tensão dos resistores. Se os resistores forem iguais, eu simplifico para isso aqui. Eu vou multiplicar essa tensão pelo ganho, tá? Ela vai ser tensão amplificada lá na saída. Bom, se o RB é igual para as duas bases, quem que é a diferença dessas tensões? Tensão de offset. Então eu quero uma tensão de offset bem pequena, tá? A tensão de offset ela é sempre menor que a tensão de polarização, tá? E o ideal é que ela, como eu já repeti umas 3 vezes, que o ideal é que ela seja zero. Mas tudo bem. Bom, a gente tem ainda uma última fonte de erro, tá? A última fonte de erro na entrada é se a tensão entre base e emissor dos transistores for diferente para o mesmo ponto de operação. E por que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer se a curva característica de entrada, a curva característica que relaciona a tensão base emissor e a corrente do coletor, essas curvas não estiverem uma em cima da outra certinho. Se eu tiver diferença nessas curvas, elas estiverem defasadas aqui uma da outra, para uma determinada corrente de emissor, aqui, ó, corrente de cauda sobre 2, eu vou ter uma tensão diferente para cada base, tá? Se eu tenho diferença de tensão na base devido a isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou amplificar essa diferença de tensão, ela vai aparecer lá na saída. Então a gente tem essas fontes de erro aqui no nosso amplificador diferencial. Se eu tiver o resistor das bases diferentes, a corrente de polarização vai causar erro lá na saída. Se eu tiver os resistores das bases iguais, eu elimino esse erro, porém, a corrente de offset pode causar esse erro lá na saída também. Se a curva característica dos transistores forem diferentes,
eu vou ter um erro também relacionado àquela diferença na curva que eu falei. E um erro que pode ocorrer também é se a resistência do coletor for diferente. Essa eu não falei antes, tá? Mas se a resistência dos coletores forem diferentes, eu vou ter um erro de tensão aqui na saída que vai ser indesejado, porque a queda de tensão em cada uma dessas resistências, mesmo a corrente nos coletores sendo iguais, vão ser diferentes e eu vou causar um erro também na minha saída. Bom, é, e a gente quantifica aqui essas três tensões de erro na entrada, uma em relação à corrente de polarização, que vai multiplicar a diferença das resistências das bases, uma em relação à corrente de offset, que vai multiplicar a soma das correntes nas bases, e a tensão de offset, que é devido àquela diferença lá na curva característica, tá? Eu somo essas três tensões, porque as três estão sendo aplicadas nas bases, né? Tensões diferenciais, e multiplico pelo ganho para eu achar a tensão de erro lá na saída. E esse erro aí é, é um problema na prática, certo? Tem um exemplo aqui para quantificar tudo isso aí que eu falei, tá? E, bom, só quantas horas aqui? Bom, antes de eu falar o último tópico aqui da aula para vocês, é, como que eu faço para corrigir esse erro na saída, né? Esse erro, eu acho que é tranquilo de entender por que que ele é ruim, né? Por que que eu não desejo ter essa tensão de offset lá na saída. Porque se eu estou amplificando um sinal alternado em torno de zero, eu quero um sinal alternado em torno de zero lá na minha saída. Eu não quero um sinal CC junto com ele, tá? Então, senão eu vou estar gastando potência à toa e eu vou estar aplicando um sinal CC na carga, no circuito seguinte, sem desejar. Mas bom, como é que eu faço para eliminar isso aí? Bom, aí lá na folha de dados, onde a gente tem todos os valores dessas correntes aí, dessas tensões de erro, geralmente a folha de dados sugere um circuito auxiliar para a gente conseguir eliminar esse erro. O amplificador operacional costuma ter uma sugestão lá no datasheet. Às vezes a gente utiliza potenciômetro, então utiliza capacitor, e a gente monta um circuito auxiliar para conseguir eliminar esse erro lá na saída, certo? Então, isso vai depender do fabricante, vai depender do modelo do amplificador que a gente está utilizando. E não é um circuito só que vai servir para todos. Isso vai depender da estrutura interna do nosso amplificador. Bom, qualquer dúvida aí é só interromper, hein, gente. Só abrir o microfone aí. Para finalizar a aula, que está um pouquinho extensa, tá? É, tem uma característica também que a gente encontra na folha de dados de amplificadores operacionais, que é a razão de rejeição em modo comum. A gente vai chegar nela, mas antes a gente tem que entender o que que é o ganho em modo comum. Bom, o amplificador diferencial, falei para vocês que ele amplifica a diferença de tensões nas entradas, tá? Bom, isso é muito bom no ponto de vista dos ruídos. Por quê? Se eu tenho ruído no meu circuito, isso aqui é um circuito muito pequeno. Provavelmente, se chegar um ruído, esse ruído ele vai entrar da mesma forma nas duas entradas. Então, se eu tenho o mesmo ruído nas duas entradas e eu estou amplificando a diferença delas, eu não vou amplificar ruído. Por quê? Porque a diferença do mesmo ruído nas duas entradas é zero, certo? Só que existe o ganho em modo comum, que é um ganho muito menor do que o ganho do amplificador, mas que vai causar a amplificação de ruídos que entrarem, ou qualquer sinal que eu aplicar em modo comum, ou seja, que eu aplicar da mesma forma, curto-circuitando aqui as duas entradas, certo? E é, se o amplificador diferencial for ideal, esse ganho em modo comum tem que ser zero, tá? Mas na prática ele não é igual a zero. Tá, isso aqui, inflação. Para a gente chegar no ganho em modo comum, a gente tem que fazer aqui usar um artifício matemático aqui no circuito, que é o quê? A gente tem um RE, que é a resistência de cauda, tá? A gente vai representar ela como duas resistências em paralelo, com o dobro do valor da resistência de cauda, e estão conectadas aqui, ó, certo? Se eu fizer o paralelo dessas duas resistências, eu volto para o meu circuito original. Mas eu quero esse circuito aqui por enquanto. Por quê? Se os emissores têm a mesma tensão,
esse ramo aqui, esse curto-circuito aqui entre os emissores, ele não tem corrente. A corrente que está fluindo aqui é zero, já que a tensão nesses dois nós aqui é a mesma. Então, se ele não tem corrente fluindo, primeira consideração é cortar fora esse cabo aqui. Eu vou ficar com esse circuitinho que está aqui desenhado, tá? Bom, se eu analisar esse circuito aqui, eu consigo fazer análise CC, análise CA, aquela análise chata lá do começo da aula. Eu vou conseguir chegar no ganho em modo comum, tá? O ganho que é quando eu estou aplicando o mesmo sinal nas duas entradas, que eu estou chamando de VIN CM, que é modo comum, ou Common Mode. O ganho em modo comum, ó, ele é dado pela relação entre o RC, que é a resistência do coletor, sobre 2RE. E esse ganho, ele também sofre do mesmo mal lá do ganho do amplificador. Se eu utilizar saída simples, ele vai ser metade do que se eu utilizar saída diferencial. Então esse ganho aqui, ó, é para saída simples. Eu estou com uma saída só aqui. Se eu usar saída diferencial, esse ganho vai ser RC sobre RE. Tudo bem? Mas o que a gente tem que ter em mente aqui? Ele vai depender do RC e do RE, que são resistências externas ao transistor. Então ele não depende das características internas do transistor, mas sim dessas resistências aqui que eu coloco de externos ao meu dispositivo. Se eu quiser diminuir esse ganho, eu tenho que diminuir o RC e tenho que aumentar o RE, né? Um está no numerador, outro está no denominador. Mas se esse ganho for menor que 1, para mim já está de bom tamanho, porque eu já não estou amplificando meu sinal. Eu já estou atenuando ele um pouquinho, esse sinal em modo comum. Tá? Eu não preciso ficar chegando com ele muito perto de zero, não. É só ficar menor que 1 que tá bom. Bom, e na folha de dados, normalmente a gente não acha o ganho em modo comum, não. Tá? A gente acha lá na folha de dados um parâmetro que está escrito CMRR, que é a razão de rejeição em modo comum. O que é a razão de rejeição em modo comum? É a relação entre o ganho do amplificador e o ganho em modo comum. São dois ganhos diferentes, hein? O ganho do amplificador para saída simples é RC sobre 2RE'. O ganho em modo comum é RC sobre 2RE. Então, eles são parecidos, mas o denominador deles é diferente. A resistência que está no denominador é diferente. E essa razão de rejeição em modo comum, ela relaciona esses dois ganhos aqui. E além de eu ter essa relação lá no datasheet, normalmente ela está em decibéis, tá? Vai ser essa razão de rejeição em modo comum, log dela, vezes 20. Então, lá na folha de dados, ela vai estar em decibéis normalmente, tá? Bom, quanto maior a razão de rejeição em modo comum, melhor é o meu amplificador. Por quê? Eu tenho um ganho muito grande e tenho um ganho em modo comum muito pequeno, né? Então, eu quero que ela seja tão grande quanto possível essa razão de rejeição em modo comum. Tem exemplo aqui, tá? Para essa questão aí do ganho em modo comum, da razão de rejeição, para calcular, né, a tensão de saída devido a esse sinal em modo comum na entrada. E um exercício aqui com valores mais próximos, né, com valores reais, na verdade, tá, desse amplificador operacional aqui, que é o 741, que a gente vai falar bastante dele durante a disciplina, tá? Quem mexe com eletrônica aí vai falar, Andrei, tá errado isso aí, ó. O 741, o ganho dele é 100 mil, né? 200 mil não, você dobrou o ganho dele. Calma, não tá errado, tá? Quem conhece aí não tá errado, é porque a gente costuma trabalhar com 741 saída simples. Eu falei, e a gente consegue trabalhar com ele com saída dupla também. E o que que eu já falei nessa aula? Se eu tiver saída dupla, saída diferencial, eu vou dobrar o ganho. Por isso que esse ganho está igual a 200 mil aqui, porque aqui ele está com saída diferencial, tá? E lá na folha de dados dele, a razão de rejeição em modo comum é 90 dB. E tem um exercício aqui com só aplicar aqui as formulinhas aí para achar os valores, certo? Bom, pessoal, eu não vou, eu vou terminar a aula aqui, não vou falar do espelho de corrente, tá? Porque é um circuitinho aí
Bom, eu vou falar de maneira rápida, não vou voltar a falar na próxima aula, tá? Eu vou explicar com mais detalhes. Bom, o espelho de corrente, como eu falei, o ganho em modo comum, para eu diminuir ele, eu tenho que diminuir o RE, ou melhor, diminuir o RC e aumentar o RE. E eu tenho um limite prático, né, para aumentar e diminuir os resistores dentro de uma pastilha de silício. Mas eu posso usar um espelho de corrente no lugar daqueles resistores, tá? Junto com o amplificador diferencial, para que esse amplificador enxergue esse espelho de corrente com uma resistência muito grande ou muito pequena, tá? E bom, se eu substituir as fórmulas tanto do ganho quanto do ganho em modo comum na razão de rejeição em modo comum, ela vai ser RE sobre RE'. O RE' é característica do transistor, não tem como mexer nisso. Agora, no RE eu tenho. Se eu aumentar o RE, fazer dele uma resistência muito grande, eu vou fazer uma razão de rejeição em modo comum muito grande. Então, em vez de eu usar o RE, vou usar um espelho de corrente no lugar dele, que o circuito vai enxergar esse espelho de corrente como uma resistência muito grande, tá? Bom, aqui ó, o Q4, esse transistor Q4 está no lugar do RE, tá? E o espelho de corrente está aqui. Eu tenho um diodo e um resistor conectados na fonte CC. A corrente que passar por esse resistor, eu vou escolher resistência, né, de acordo com a corrente que eu quero que passe aqui, vai ser a corrente pelo Q4, independente da tensão que eu estiver aplicando no coletor dele, certo? Então, se eu consigo mexer nessa corrente sem mexer nessa tensão aqui, eu vou essa tensão aqui de cima vai ver o Q4 como uma resistência. E eu vou fazer com que esse nó aqui veja o Q4 como uma resistência muito grande, aumentando assim a minha razão de rejeição em modo comum ou diminuindo muito o meu ganho em modo comum. Bom, o espelho de corrente eu posso estender também a ideia dele para utilizar lá no coletor. Eu quero um RC muito grande, tá? Para quê? Para eu aumentar o ganho do meu amplificador, tá? Então, o RL eu não consigo mexer, eu posso aumentar o RC para aumentar esse ganho. Eu quero um ganho muito grande, então eu vou colocar um espelho de corrente aqui também, ó. Mas esse espelho de corrente aqui ele não tem um resistor nele não. A gente dá um nome específico para ele, que é resistor de carga ativa. O Q6 ele está no coletor e a corrente que passar no Q6 eu consigo controlar ela, tá? Ou melhor, controlar não, eu consigo escolher a corrente que vai passar pelo Q6 e quanto menor for a corrente que passa pelo Q6, maior vai ser o resistor visto pela fonte de tensão aqui. Eu vou aumentar esse RC fictício para aumentar o ganho do meu amplificador, certo? Então, esses artifícios aqui a gente está começando a chegar no circuito interno do Amp-Op, mas eu vou falar melhor desse circuito interno do Amp-Op na próxima aula, certo? É, Bom, aqui é só para... eu não analisei com carga, né? Pô, ainda bem que eu cheguei aqui, senão eu ia pular essa parte. Eu, eu não analisei o amplificador diferencial com carga, né? A gente sempre analisou ele em aberto lá na saída. O que que acontece se eu colocar uma carga na saída dele? A carga, vocês lembram que ela influenciava no ganho, né? Lá naqueles amplificadores que a gente acostumou a analisar. Aqui ela vai influenciar no ganho? Vai também, tá? Mas é, eu não preciso analisar o circuito todo de novo. Eu posso achar um circuito equivalente de TVNAM do meu circuito, tá? A tensão de TVNAM vai ser o quê? Vai ser a diferença das tensões de entrada vezes o ganho. Essa é a própria tensão de TVNAM, ou seja, a tensão de saída em aberto. E a resistência de TVNAM vai ser o quê? Bom, aí vai depender se a saída é simples ou se a saída é diferencial. Se for saída diferencial, a resistência de TVNAM vai ser 2RC, duas vezes a resistência do coletor. Se for saída simples, vai ser só RC, só uma vez a resistência do coletor. E a tensão de saída vai ser diferente. Essa tensão de TVNAM vai ser diferente também se a saída for diferencial. Se ela for diferencial, eu dobrei a resistência, mas eu vou dobrar a tensão também, porque o ganho dobra, tá? Então, no final das contas, aqui não vai mudar muita coisa, não. E eu conecto aqui o meu resistor de carga na saída do meu circuito equivalente TVNAM. E eu fico com o circuitinho simples aqui para analisar, certo? Tem exemplo aqui também para
com carga para substituir o circuito de TV-NAND, tá? E, bom, agora acabou, tá? Aquela parte do espelho de corrente eu corri um pouquinho, gente, peço desculpas, mas próxima aula eu começo falando dela do espelho de corrente com mais calma, para a gente entender ele lá no amplificador operacional. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas em relação à prova também, que alguém queira perguntar? Então tá bom.